Vamos falar sobre o conceito de semântica lexical. Bom, o termo semântica lexical pode se referir a dois tipos de coisas. Primeiro, pode se referir a um tipo de abordagem semântica, ou seja, pode haver várias teorias que tratam de fenômenos de significado de acordo com a abordagem semântico-lexical. E também pode se referir a uma teoria específica, pode ser um nome próprio de uma teoria específica. Para iniciar, para falar sobre os tipos de abordagem, a gente pode ter mais ou menos a seguinte definição. Tá? Uma semântica lexical pode ser qualquer teoria ou qualquer abordagem linguística que esteja voltada para a descrição das propriedades semânticas das palavras, né? das relações semânticas que as palavras estabelecem entre si. Nesse tipo de abordagem, a ênfase sempre vai ser em palavras chamadas lexicais, ou seja, os verbos, os substantivos, os adjetivos, nunca nas palavras funcionais como artigos, preposições e conjunções, ok? Então, como exemplos de propriedades semânticas das palavras, a gente tem os fenômenos de polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, metáfora, metonímia, e também mudanças no significado das palavras ao longo do tempo. Então, quando a gente pega uma palavra e identifica, por exemplo, se ela é polissêmica ou não, se ela tem vários significados ou não, ou se a gente identifica se ela tem relações de significado com outras palavras, ou seja, ela é homônima a outra palavra, ou ela é sinônima com outra palavra, isso é uma abordagem da semântica lexical. Mas também quando a gente faz uma trajetória dos vários significados que uma palavra teve ao longo do tempo, a palavra mudou de significado, ela teve uma ampliação do seu significado, ela teve uma restrição no seu significado. Isso também são tipos de abordagens semânticas, são tipos de propriedades e de relações semânticas que as palavras podem ter. Como exemplos de teorias que têm esse tipo de abordagem, né? Teorias semânticas que têm uma preocupação com as propriedades semânticas dos itens lexicais. Nós temos, por exemplo, a própria semântica quando ela surge no século XIX como uma disciplina independente e diferente dentro da linguística, surge com autores como Michel Breuil, a preocupação é inteiramente lexical. Há uma preocupação diacrônica, histórica, a preocupação era tentar descrever as mudanças semânticas que as palavras sofriam, as mudanças de significado que havia nelas. É uma abordagem perfeitamente, inteiramente lexical. Um outro tipo de teoria que tem essa abordagem é a chamada semântica estruturalista. E aqui é interessante que essa é muitas vezes chamada apenas de semântica lexical. Então, hoje em dia, muitas vezes, quando se fala de semântica lexical, se está falando de semântica lexical estruturalista, sem nenhum outro adjetivo, é dessa que está falando. A semântica lexical estruturalista, influenciada por ideias de Saussure e outros, está preocupada com as relações sincrônicas entre os signos linguísticos. Então, ela vai estar preocupada com descrever as relações de significado que há entre os vários termos de uma língua. Um outro tipo de teoria que também tem esse tipo de abordagem é a semântica cognitiva. Ela está preocupada em descrever e compreender quais são os processos de categorização, né, que nós fazemos através da linguagem, em que entram mecanismos mentais e cognitivos para lidar com os elementos da realidade. Então, como é que a língua categoriza a realidade? Bom, eu falei lá no começo que a gente tem dois tipos de abordagem chamadas de semântica lexical, né? A primeira é essa que a gente falou agora, de qualquer teoria ou abordagem linguística que esteja voltada para a descrição das propriedades semânticas das palavras. Ainda há um outro tipo de abordagem semântica lexical que é ligeiramente diferente, mas a gente não vai ver nesse vídeo. A gente vai ver em outro, ok?